Muito bem, já estamos de volta aqui com o Gazeta Alerta e você vai ver agora o Alerta Consumidor. Olha, hoje tem a resolução de 2 casos que foram mostrados aqui no Alerta Consumidor. O primeiro é o caso do senhor Francisco, que comprou 5 milheiros de tijolos em uma olaria e 5 meses depois ainda não tinha recebido o produto e nem recebeu o dinheiro de volta. Chegou aí na justiça, não conseguiu resolver pela justiça e você vai ver como foi solucionado o problema dele. O outro caso é o caso do Diego. Ele comprou 2 tablets nas lojas Romera e os produtos apresentaram defeito. O Diego também teve o problema resolvido aqui no Alerta Consumidor. Os dois juntos, de uma vez só, vamos ver aí. Solta o VT. Você lembra do caso que nós mostramos aqui no Alerta Consumidor da semana passada? O caso do Francisco, que comprou 5 milheiros de tijolos, pagou à vista R$ 1.850 e 5 meses depois da compra ainda não tinha recebido o produto. E aí nós fomos lá no estabelecimento onde o Francisco comprou o material, não encontramos a dona no local, mas fizemos um contato com ela por telefone. Você acompanhou os detalhes e ela se comprometeu a cumprir o combinado de ressarcir o Francisco e de fato foi isso que aconteceu. O caso foi resolvido e eu estou aqui ao lado do Francisco, que vai nos relatar como é que foi o desfecho dessa história, Francisco. Como foi contado, né, eu comprei os 5 milheiros de tijolo e não tinha recebido, já fazia 5 meses e entrei na justiça e também não deu jeito, né, fizemos um acordo e não foi cumprido e eu já tinha desistido da casa, né, mas aí eu pensei, eu digo não, eu vou no Alerta Consumidor, né, e eu vim aqui agradecer, né, porque ela depositou o dinheiro. E quero agradecer aí a toda a equipe do Alerta Consumidor, porque eu já estava sem esperança, né? Já tinha, bem dizer, desistido da causa, mas, né, ela cumpriu com o que ela prometeu, né? Depositou 1.850 na minha conta. E eu quero agradecer a ela e toda a equipe aí do Alerta Consumidor. Está satisfeito com o resultado? Estou sim, né? Pude até comprar já os tijolos para começar a construção, né, da minha casa. E eu quero agradecer, somente isso. Muito bem, Francisco, muito obrigado por sua participação, boa sorte na construção da sua casa e assim o Alerta Consumidor resolve mais um caso. Eu lembro a você que também tem um problema em alguma relação de consumo, se sentiu lesado, entre em contato com a gente e com base no Código de Defesa do Consumidor, nós vamos buscar a solução. É mais um caso resolvido aqui no Alerta Consumidor. Você vai lembrar da história. Trata-se do caso do seu Diego, que comprou 2 tablets nas lojas Romera. Com poucos dias de uso, esses equipamentos apresentaram um problema. Ele voltou à loja e a loja indicou uma assistência autorizada. E ele levou os equipamentos na assistência autorizada. E aí, passaram-se mais de 30 dias, que é o prazo determinado na lei, para que o reparo seja feito, e esse conserto não aconteceu. Pior ainda, a assistência autorizada ficou com os equipamentos, não devolveu para o consumidor e, mais tarde, fechou, ou seja, a empresa faliu e esses equipamentos nunca foram devolvidos para o Diego. E aí, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, e eu vou mostrar aqui, artigo 25, parágrafo 1º, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação. Ou seja, com a assistência autorizada fechada e o Diego no prejuízo, nós fomos à Romera, que foi quem vendeu o produto, para que fosse feito um acordo e ele fosse ressarcido do prejuízo. E aí, você viu toda a história, nós fomos à Romera, conversamos com a gerência, que se propôs a resolver o problema. E agora, depois de mais de 2 semanas trabalhando nesse caso, nós estamos aqui com o Diego, que vai nos contar como é que foi o desfecho, Diego. Primeiramente, boa tarde, né? O desfecho, graças a Deus, deu tudo certo. Me ligaram, né, ontem das lojas Romera. Eu fui lá com o gerente e o gerente, ele fez o cancelamento, né, do financiamento que eu fiz da compra. Você ainda estava devendo a Romera porque tinha comprado outros equipamentos também. Isso. Tinha comprado outros equipamentos e estava tudo junto no financiamento, né? Aí eles fizeram o cancelamento e o que eu já tinha pago foi descontado no outro produto que está comigo
e o restante foi ressarcido. Ou seja, a dívida que você ainda tinha com a Romeira por conta de outras compras foi perdoada e você ainda recebeu o valor correspondente à diferença do preço dos tablets. Isso. E quanto deu essa diferença em dinheiro? Deu em torno de 525 reais. Então, os tablets custaram R$800. Ele tinha uma dívida com a Romeira. A dívida foi perdoada e o que restou, que ele tinha direito, foi pago em dinheiro, né? Foi pago em dinheiro. E aí, você está satisfeito? Graças a Deus, eu só tenho a agradecer o pessoal do TV Gazeta, o senhor também, senhor Rogério, e o pessoal da Romeira também, que foram muito atenciosos também. Agradeça, Diego, também ao Código de Defesa do Consumidor, que é a lei que protege os direitos do consumidor. E eu quero aqui também fazer um registro, agradecer às lojas Romeira, na pessoa do seu gerente, que nos atendeu, inclusive nos recebeu muito bem e deu um depoimento fazendo um compromisso de resolver esse caso. Veja o que ele disse. O slogan da loja Romeira é "Nossa família atende a sua". A gente não sabia desse problema do Diego, porque se soubesse, 30 dias é o prazo que o posto autorizado tem para devolver. Se ele tivesse nos procurado e dissesse que estava com mais de 30 dias no posto autorizado, a gente mesmo tinha solicitado do fabricante a troca do produto. Aí, portanto, é mais um caso resolvido aqui no Alerta Consumidor. Volta aí no estúdio. Muito bem, olha, e eu reforço aqui, você que tem um problema semelhante, entre em contato com a gente, manda o seu caso para cá, você pode mandar pelo nosso e-mail, coloca aí na tela o nosso e-mail, tem também o nosso site agazeta.net, lá você tem o banner do Alerta Consumidor, tá aí o e-mail. Lá no banner do Alerta Consumidor você clica em cima, preenche os dados ou você vem pessoalmente aqui na TV Gazeta que nós vamos tentar buscar uma solução. Olha, agora você vai ver um novo caso que afronta as relações de consumo aqui no Alerta Consumidor. É o caso do seu João Evangelista. Ele tem uma pequena propriedade na zona rural de Porto Acre. Nos últimos meses, ele viu o valor da conta de energia disparar. Revoltado, procurou a nossa produção. Você vai saber os detalhes da história, põe no ar. O Alerta Consumidor agora vai mostrar um caso de um consumidor que se sentiu lesado em uma relação de consumo. E eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com essa história, porque não é a primeira vez que isso acontece com essa empresa da qual nós vamos falar agora. Eu estou aqui ao lado do seu João Evangelista, que nos procurou para trazer o caso dele. Ele tem uma propriedade rural no quilômetro 15 da estrada de Porto Acre. E essa propriedade consome energia elétrica, como qualquer residência. E o seu João Evangelista está reclamando que está recebendo cobranças indevidas de energia elétrica. E, claro, o alvo da reclamação é a empresa Eletrobras Acre. Olha, é uma situação absurda que você vai acompanhar com a gente. Seu João, conte para nós o que está acontecendo, porque não é simplesmente uma cobrança acima da média. É também uma cobrança com base no que não existe, que é um consumo que ele atesta que não é real, mas a empresa insiste em cobrar esse consumo. Seu João, como é que foi? Rogério, o caso aqui é bem simples. Eu tenho uma pequena chácara ali no quilômetro 15 da estrada de Porto Acre e minha conta de energia sempre era em torno de R$150. Eu não estou reclamando de valor, aqui é um caso bem lógico. Eu reclamei da Eletroacre porque no mês seguinte me cobraram uma conta de R$1.200. Qual foi o mês que isso aconteceu? Isso em julho do ano passado. O senhor pagava 150 e em agosto veio R$1.200. R$1.200. Eu simplesmente retirei do débito automático, fui lá, reclamaram, me deram a conta correta. Tá aqui a conta dos 2 meses. Isso aqui eu estou reclamando na justiça. Tá, mostra aqui, o Neuvan, as contas que ele diz que vieram com valores diferentes. Do ano de 2013, mês de agosto, R$152, tá aqui. 152. E aqui o valor da cobrança indevida, também do mês de agosto de 2013, R$1.225,44. Então, prossiga, seu João. A explicação da Eletroacre é que não tirou a leitura, vinha cobrando pela média e quando tirou a leitura, então cobrou a diferença que não vinha sendo cobrado. Aí eu fui, faz mais de um ano que eles não me entregam papel de luz. O senhor questionou esse primeiro problema na justiça, está tramitando? Isso, está tramitando. Mas meu problema é de lá para cá, porque a justificativa deles
é de que não tinha tirado a leitura e que essa diferença é porque estava acumulado. Eu fui verificar. Aí isso aqui é um documento fornecido pela Eletroacre. A minha leitura agora no mês de julho de 2014, eles estão dizendo que lá no medidor consta 26.875. Tá aqui, vou mostrar o documento para que fique comprovado. Olha só, leitura atual 26.875 kW de consumo. Isso do mês de julho de 2014. 2014. Certo. Como eles reclamaram que é porque não fazia a leitura e acumulava, aí eu fui verificar o meu medidor lá. Aí o senhor fotografou o medidor, tá aqui a fotografia? Medidor, com um jornal. Com o jornal da data para provar que a leitura é atual. E olha só, 24.544. Quer dizer, bem menos do que a Eletrobras diz que foi consumido. No caso, eles estão lhe cobrando mais de 2.000 kW de consumo e o senhor prova que isso não existe. 2.000 kW de consumo, comprova de que eu não devo isso, mas sou obrigado a todo mês pagar R$350 de energia à Eletroacre, que eu não devo, e se eu não pago, meu nome vai para a SPC, etc. E já fiz reclamação na Eletroacre 3 ou 4 vezes lá na OCA, já fiz no site da Eletroacre através da ouvidoria e ninguém me dá resposta, ninguém dá satisfação e ninguém vai lá em casa. E aí diz que não vai lá em casa porque tem um cachorro perigoso. Eu estou à disposição da reportagem, inclusive, para a gente ir lá em casa, que o acesso é fácil. Seu João, a documentação que o senhor tem aqui, mostra mais uma vez, né, Ivan? Já é suficiente para comprovar que o senhor, de fato, está com a razão. Tá aí, olha só, tem recibos, tem fotografias do medidor, tem documentos da própria Eletrobras que comprovam que o seu João tem a razão. Então, seu João Evangelista, eu quero mostrar aqui para o senhor o artigo da lei do Código de Defesa do Consumidor que lhe dá o direito de reclamar. Olha só, artigo 42, parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida, que foi o que aconteceu, tem direito à repetição do indébito, ou seja, ele tem direito de ser ressarcido por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, ou seja, cobrança indevida, devolução em dobro. O senhor tem direito, está no Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único. Agora eu pergunto, o senhor vai lá com a gente na Eletrobras questionar isso? Eu já fui diversas vezes, está aqui o último protocolo. Eles disseram que ia fazer minha leitura até o dia 1º de agosto, nós estamos terminando no mês de setembro e não foram. Mas agora, um ano. Agora o senhor vai com alerta ao consumidor. Vou, com certeza que eu vou. Então vamos junto lá na Eletrobras, agora é comigo. Nós também fomos ouvir o representante da Eletrobras Distribuição Acre sobre o problema e você vai ver agora como é que ficou a situação do seu João. Põe no ar. E conforme nós combinamos com o seu João Evangelista, vamos procurar aqui a Eletrobras para apresentar o caso dele. Ele já está aqui conosco. Vem para cá, seu João. Vamos tentar falar com a direção da empresa para resolver o problema do seu João, que trouxe aqui toda a documentação, tudo que comprova que de fato houve uma cobrança indevida e que, portanto, ele tem que ser ressarcido. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Olha, o funcionário acaba de informar que um representante da direção da Eletrobras já está descendo para nos atender. Já estamos aqui na sala de reuniões com o senhor Roberto Monteiro, que representa a direção da Eletrobras, e aqui o seu João Evangelista, com toda a documentação relativa ao caso. E agora nós vamos apresentar, inicialmente, seu Roberto, dizer que ele vai detalhar do que se trata, mas a princípio o que nós observamos é uma cobrança indevida, né? Ele tem acompanhado o consumo e tem a documentação que comprova de que em torno de 2 a 3 mil quilowatts foi cobrado sem que ele tivesse feito esse consumo. Bom, a gente não tomou conhecimento da reclamação, estamos tomando agora, né? Vamos ouvir o seu cliente aqui para ver qual é a reclamação de fato, né? Analisar e ver o que é possível a gente resolver. Então, senhor Roberto, diante do que foi exposto pelo cliente, qual será a providência que a Eletrobras vai adotar? Bom, a princípio nós vamos considerar a leitura coletada pelo cliente, né? Fotografada. Vamos realizar a compensação agora nessa fatura do mês de setembro
e vamos nos comprometer com o seu João, né, para fazermos a leitura mensalmente, inclusive acionando a nossa prestadora para fazer esse trabalho de uma maneira mais incisiva e se colocar aqui à disposição do seu João para sempre que ocorrer algum problema, alguma outra irregularidade que ele entenda que não esteja correto, que ele pode nos procurar, que a gente vai estar aqui com as portas abertas, pronto para receber. Seu João, e aí a empresa se propõe a ressarcir o senhor na forma de compensação no consumo futuro que o senhor terá daqui para frente. E o senhor, o que acha dessa proposta? Eu aceito a compensação, tudo que eu quero é resolver e provar que não tem empecilho nenhum para ir fazer a leitura do meu consumo. Então que nos próximos meses compense o que foi cobrado a mais, que não foi gasto, e passe a tirar a leitura e quando acabar essa compensação eu pago. Aqui eu queria resolver, agora ninguém vai lá. Em relação à cobrança indevida, o senhor sabe que o Código de Defesa do Consumidor estabelece a devolução em dobro. E aí o senhor, aqui na conversa, não fez questão de ser compensado também em dobro, como estabelece o artigo 42 do CDC. Em relação a isso, o senhor realmente não vai querer? Não, eu estou ciente disso, você me mostrou o que é que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Eu quero apenas resolver o meu problema, ou seja, que o que eu não consumi, que seja compensado nos próximos. Agora é a segunda vez que está me sendo prometido isso. E eu espero que agora seja, que eu quero que vocês acompanhem. Então fica combinado assim. Nós vamos dar o crédito à Eletrobras Acre para que providencie a solução e que nas próximas contas o consumo indevido seja compensado e caso isso não aconteça, a gente volta aqui, tá bom, senhor Roberto? Tudo bem, estaremos aqui à disposição. Então, é mais um caso encerrado, resolvido aqui no Alerta Consumidor. Volta aí no estúdio. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Gazeta Alerta fica por aqui. Um bom fim de semana. Até segunda-feira.